Muito bem, para tranquilizá-los, eu gostaria de informar que o rapaz da técnica, apesar de ter sofrido grandes lesões, está bem, quase que em coma, mas bem no hospital. E foi substituído por outro rapaz que nesse momento treme que nem vara verde. Muito bem, porque a falha aqui não é tolerada, a falha aqui é punida com rigor. Vamos lá. O que eu queria, continuando dentro dessa concepção da teoria da recepção, o que eu queria demonstrar para você é que existem vários tipos de questões que vão colocar você em xeque, o teu conhecimento em xeque sobre teoria da recepção. Por exemplo, vamos agora para uma tela branca que eu vou tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais contundente. Vamos lá. Eu vou reproduzir aqui aquela linha de tempo, né? Vou tentar reproduzir aqui. Aqui eu tenho os dias atuais. Aqui eu tenho uma data importante que causa uma ruptura profunda no ordenamento jurídico, 5/10/88. Aqui eu tenho o ordenamento jurídico pré-existente, né? Pré-existente. E aqui eu tenho o ordenamento jurídico atual. Imagine, aqui eu tenho uma Constituição de 69 e a Constituição de 1967, assim sucessivamente. Imagine que, sob a égide da Constituição de 69, existisse um assunto, o assunto A. E o assunto A fosse regulamentado pela Lei X de 1970. Então, o assunto A, inserido na Constituição de 69, regulamentado pela Lei X. A Constituição de 69 dizia que compete privativamente à União regulamentar o assunto A. E a Lei X de 70 é uma lei federal. Surge a Constituição de 88, a Constituição de 88 revoga toda a Constituição de 69, mas repete o assunto A no seu texto. Mas determina que agora o assunto A, repare que é o mesmo assunto, não é A e a linha, é A e A. Só que o assunto A agora é de competência do município, cabe ao município legislar sobre o assunto A. Pergunta a questão, como fica a Lei X federal de 70, que trata do mesmo assunto A? Ela resta recepcionada ou não? Eu vou ter que elaborar uma lei nova desse ponto para frente. Resposta, a Lei X resta recepcionada, integra o ordenamento jurídico infraconstitucional atual, mas ela é recepcionada com status de lei municipal. Ela é recepcionada como se fosse lei municipal, ou seja, enquanto os municípios não fazem leis sobre o assunto A, a Lei X de 70, por um princípio de economia legislativa, vai disciplinar o mesmo assunto A. Quando, à medida em que os municípios forem elaborando suas leis sobre o assunto A Lei X de 70 perde sua incidência por aquela lei municipal, é revogada no âmbito do território daquele município. Então é uma questão que preocupa, é uma questão que envolve uma exceção ao que eu disse, porque a lei, nesse caso, resta recepcionada, porque não há incompatibilidade material, porque o assunto é o A e continua sendo assunto A. É uma situação. Uma outra situação. Me dá uma outra tela branca, por favor. Não precisa tremer, não. Uma outra situação. Uma outra situação. Gente, isso é brincadeira, pelo amor. Vai imaginar que eu bati no cara, que não foi verdade. Hein? Tem uns malucos aí que podem achar, o professor deu. Nada disso, é brincadeira. Aqui eu tenho a Constituição de 88, né? Constituição nova. Ela está aqui. Aí eu tenho aqui, em 67, a criação do Código Tributário Nacional. É uma lei de 66, na verdade, né? De 66. 66 do Código Tributário. Vocês têm aula de tributária, vocês sabem disso.
Acontece que o artigo 146 da Constituição atual afirma que as disposições gerais pertinentes ao direito tributário devem ser regulamentadas por lei complementar. O Código Tributário é uma lei ordinária. Ele foi recepcionado por 69 e é recepcionado hoje. Aí o professor tributário diz assim para você: olha, o Código Tributário Nacional, a partir do advento, a partir do momento da promulgação da Constituição de 88, ele, Código Tributário, só pode ser alterado por lei complementar em virtude do artigo 146. Então ele foi recepcionado com status de lei complementar. E você aceita isso muito bem, né? Você, durante a aula de tributário, você está lá, aí isso pode ser alterado por lei complementar, aí isso pode ser alterado por lei complementar. Mas tem uma coisa que o professor de tributário diz para você e que talvez você não aceite muito bem. Vamos imaginar que você esteja numa aula de direito tributário e o professor de direito tributário diga assim para você: pessoal, esse artigo aí do Código Tributário foi revogado pela Constituição. Risca isso daí, mas risca mesmo, risca no Código Tributário, para vocês não correrem o risco de errar uma questão aplicando esse artigo, esse parágrafo, esse inciso, porque isso foi revogado pela Constituição. Há uma incompatibilidade material superveniente. A Constituição diz uma coisa e o Código Tributário dizia outra. Então ele foi revogado. Já aconteceu isso com você na aula de tributário várias vezes, né? Toda hora o professor de tributário, risca aí, revogado, não sei o quê. E nunca te assaltou assim uma curiosidade sobre isso, não? Assim do tipo, né? Poxa, acabei de comprar o Código Tributário, atualizadíssimo, com até um recurso de atualização pela internet, com um código alfanumérico que a editora faculta. Porra, Código Tributário de última geração. Por que eu tenho que ficar rabiscando meu Código Tributário? Por que já não vem escrito aqui, revogado pela Constituição de 88? Nunca te assaltou essa dúvida, não, companheiro? Pois então, se não te assaltou, está te assaltando agora, né? Por que isso acontece? Porque existe uma diferença muito sutil e que você tem que dominar. Entenda, não vai criar problema com os professores de direito tributário, porque isso não, o que o professor de direito tributário diz não está errado. Quando diz assim, está revogado, o próprio Supremo usa essa expressão, foi revogado pela Constituição. Mas existem posicionamentos mais específicos, de natureza doutrinária, e às vezes até na jurisprudência do Supremo, que fazem uma diferença muito sutil, mas também muito importante, entre a lei não recepcionada e a lei revogada. Princípio geral do direito. Lei ordinária revogada por lei ordinária. Lei complementar é revogada por lei complementar. Lei delegada é revogada por lei delegada. Medida provisória é revogada por medida provisória. Norma constitucional é revogada por norma constitucional. Norma constitucional não revoga a lei complementar. Norma constitucional não revoga a lei ordinária. Não se ocupa disso. Nem pode se ocupar. E nem deve se ocupar. Norma constitucional revoga a norma constitucional. Quando se percebe uma incompatibilidade material superveniente entre a lei pré-existente e a norma constitucional superveniente, nós dizemos que essa lei pré-existente ela perde seus pressupostos de validade e eficácia. Ela não é mais eficaz, ou seja, não é mais observância coercitiva, e não é mais válida no mundo jurídico, porque ela para ser válida, ela tem como pressuposto o atendimento aos predicados constitucionais sobre o tema de que ela trata. Mas ela não perde a sua existência. Então a norma não recepcionada, assim declarada, seja através de um sistema difuso, seja através do sistema abstrato de controle, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que produz uma decisão com eficácia vinculante e oponível a todos, essa norma declarada não recepcionada, ela entra em coma. Foi o que aconteceu com a Lei 5.250 de 67, a Lei de Imprensa. Ela não está morta, ela está em coma.
se amanhã os artigos 220, 221, 222, 223 da Constituição sofrerem algum tipo de alteração que torne compatível, total ou parcialmente, a Lei 5.250 com esses dispositivos, compatibilidade material, essa lei vai sair do coma e vai despertar. Então, uma lei não recepcionada não é uma lei morta. É uma lei que continua existindo. Por isso que no seu Código Tributário continuam sendo impressos os dispositivos que guardam incompatibilidade material com a Constituição de 88. E por isso que o professor de Direito Tributário tem que ficar corrigindo. Ó, risco isso aí, está revogado. Mas espera aí, professor, mas qual é a diferença prática entre não recepção e revogação? Como é que isso pode cair numa prova? Isso geralmente não cai em questões de teoria da recepção. Mas essa diferença vai ser fundamental para você entender a terceira teoria, a teoria da repristinação. A diferença entre uma norma revogada e uma norma não recepcionada vai ser fundamental. É só você ter um pouquinho de paciência, que a gente vai tratar disso mais adiante, daqui a pouquinho. Por hora, a minha preocupação é que você compreenda a teoria da recepção. Então, próxima, quarta lição sobre teoria da recepção. Como é que eu vou aferir, professor, se essa lei é anterior a uma emenda constitucional, se essa lei é anterior ao conjunto de normas constitucionais originárias, à Carta de 88, ela guarda ou não compatibilidade material com a Constituição? Bom, nós temos dois mecanismos, e essa é a quarta lição, a chamada arguição incidental de inconstitucionalidade, no conhecido sistema difuso, ainda não conhecido o seu, mas em breve será conhecido e dominado, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Bom, mas e aí, professor, o que significa uma coisa e o que significa outra? Guarde essa informação, que daqui a pouco você vai descobrir. Mas a quarta observação, importantíssima sobre a teoria da recepção, é exatamente que são esses os dois instrumentos, os dois únicos instrumentos que podem aferir se uma lei anterior à Carta de 88, uma lei anterior a uma emenda à Constituição de 88, guarda compatibilidade material superveniente ou não. Então, com isso, você passa a ter um conjunto de 4 observações que são fundamentais para você resolver questões pertinentes à teoria da recepção. No mais, né, o que nós temos? Nós temos umas dificuldades do candidato, e essas dificuldades vão ser sanadas com a solução das questões. Em todos os módulos que eu ministrei até aqui, nos 11 módulos anteriores, as questões sempre tiveram importância. Vocês perceberam, em alguns módulos as questões são mais literais, em outros são mais contundentes, mas em nenhum módulo as questões vão ter tanta importância quanto nesse módulo 12. E é claro que se você não fez os outros 11 módulos, vai ter uma certa dificuldade, ou não estudou Direito Constitucional antes, com outro professor, vai ter uma certa dificuldade para acompanhar esse módulo 12, porque você está vendo que eu estou falando de coisas que eu já falei, que estavam, assim, digamos, soltas, e agora a gente está fazendo a amarração, está fechando, por assim dizer, o quebra-cabeças, né, que é o estudo do conteúdo programático do direito constitucional. Então, a teoria da recepção, ela se coloca dessa maneira, com essas 4 observações apresentadas nessa aula e na aula passada, e a partir dessa concepção, né, a partir dessa concepção, você já está aparelhado para responder questões sobre teoria da recepção. Não se esqueça que nós ainda temos 2 teorias para tratarmos aqui sobre conflitos temporais. A teoria da repristinação e a teoria da desconstitucionalização. Se antes da próxima aula você quiser ler alguma coisa a respeito dessas teorias, vai ser muito bom. Até lá.